Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu já peço que você compartilhe se você gostar do conteúdo. E o tema de hoje é tipos de sujeito. O sujeito, ele é um termo essencial da oração. A oração é toda frase que possui um verbo. E o sujeito, ele é fundamental, pois ele é aquele que vai realizar a ação do verbo ou ele vai sofrer a ação do verbo. Então, quando nós dizemos Paulo atacou o cachorro, então o verbo é atacou. Então, nós fazemos a seguinte pergunta: quem atacou? Foi Paulo. Então, ele realizou aquela ação. Então, ele é o sujeito da frase. Ou quando nós dissemos assim, olha, a garrafa foi quebrada. Então, nós fazemos a pergunta, foi quebrado é o verbo, a locução verbal, né? Então, o que foi quebrado? A garrafa. Então, ela sofreu a ação de ser quebrada. Então, se alguém está realizando a ação ou sofrendo a ação do verbo, ele é o sujeito da oração. E os sujeitos, eles são subdivididos em 5 tipos. O primeiro tipo de sujeito é o sujeito simples. O que é o sujeito simples? Ele é aquele que possui apenas um núcleo. O que é núcleo? É quando apenas um indivíduo, né, apenas uma palavra importante está realizando ou sofrendo a ação. Então, quando a gente fala, a menina chorou muito. Então, o sujeito, né, a menina, e o núcleo, a palavra principal que está ali realizando aquela ação é menina. Então, o sujeito simples, ele é aquele em que quem está realizando a ação, quem está sofrendo a ação, possui apenas um núcleo, uma palavra importante, apenas um indivíduo, um agente realizando ou sofrendo a ação. Temos também o período composto, né? O período composto, ele já é o quê? O próprio nome já fala, né? Ele é o sujeito composto, né? Ele é o quê? Quando há dois ou mais núcleos, dois ou mais agentes realizando aquela ação, dois ou mais, né, indivíduos, agentes realizando aquela ação. É o caso da gente falar Pedro e Ana brincaram a tarde toda. Então, quem brincou, né? Então, foi Pedro e Ana. Então, existem 2 palavras aí, 2 agentes importantes, Pedro e Ana. Quando a gente fala também, né? A professora e os alunos fizeram um piquenique. Então, quem fez? A professora e os alunos, todos 2. Então, é um período composto, né? E é bom esclarecer que o período simples e o período composto, eles são explícitos na frase. Então, eles estão ali à mostra. Se você olhar, você vai identificar com clareza quem são. O núcleo, ele é evidente ali, né? Quem está fazendo aquela ação, quem está sofrendo aquela ação, ele está exposto ali na frase, né? Você consegue identificar com mais clareza. O terceiro tipo de sujeito, nós chamamos de sujeito oculto, ou sujeito elíptico, ou sujeito desinencial. O que é isso? É aquele sujeito que ele está escondido na frase. Nós conseguimos determinar quem está fazendo aquela ação, porém, ele não está explícito como nos sujeitos simples e composto. Ele está escondido atrás da conjugação do verbo. Então, nós sabemos que para conjugar o verbo, nós fazemos o uso de pronomes, né? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Então, quando nós conjugamos, por exemplo, o verbo amar no presente, eu falo eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Então, quando temos ali na frase, né, um verbo, por exemplo, estudamos muito ontem. Então, aparentemente, não tem sujeito nessa frase. Tem, porque estudamos, qual é o pronome de estudamos?
Nós. Quem estudou? Nós estudamos. Então, o nós ele está escondido, ele não aparece na frase, mas ele está oculto, mas ele existe. Né? Ele é um sujeito oculto, mas ele existe. Né? Peguei a garrafa de água. Então, o verbo pegar ali está conjugado em qual pessoa? Primeira pessoa. Eu peguei. Então, o verbo está conjugado na primeira pessoa. Depois nós temos o sujeito indeterminado. O que é o sujeito indeterminado? Ele é o sujeito que não consegue se determinar, não consegue se dizer quem que está realizando aquela ação. No sujeito oculto, você sabe quem está realizando, mas ele está escondido. Eles são primeira, segunda, terceira pessoa do singular, eu, tu e ele, e primeira e segunda pessoa do plural, nós e vós. Então está escrito ali, está explícito ali. E agora a terceira pessoa do plural, que é o eles, ele caracteriza o sujeito indeterminado. Então, quando eu escrevo assim, olha, roubaram o carro de Roberta. Então, roubaram. Quem roubou? Né? Aí alguém pode falar, eles, mas eles quem? A gente não consegue determinar. Porque o eu aponto para mim. O tu, eu estou apontando para alguém. O ele, eu estou apontando para alguém. Né? O nós, eu estou apontando para todo mundo que está ao meu redor. O vós, eu estou apontando para um grupo de pessoas. Agora, o eles, né? Eu não consigo determinar quem fez a ação. Eles quem? Então, o sujeito indeterminado, ele é aquele da terceira pessoa do plural, o eles. Então, quando o eles estiver oculto, é sujeito indeterminado. Roubaram, fizeram, dominaram, estudaram, né? E também, quando você tiver a terceira pessoa do singular e tiver a partícula se, então precisa-se, aluga-se, também é indeterminado. Quem está precisando? Quem está alugando? Né? Então, é o sujeito indeterminado, você não consegue determinar. E por último, é o sujeito, é a oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. É aqueles verbos que ninguém pratica aquela ação. A ação existe, mas ninguém está praticando. Por exemplo, os verbos da natureza, né? Choveu. Quem choveu? Tem como alguém chover? Não tem como. Trovejou. Tem como alguém trovejar? Não tem como. Também o verbo haver, né? Há muitos passarinhos na floresta. Então, esse há aí é o há de existir. Ninguém pratica essa ação, simplesmente existe. Né? Ou quando eu falo de tempo, né? Faz 3 anos desde a morte da minha mãe. Então, ele é o quê? Passou-se um tempo. Então, ninguém realizou aquela ação, simplesmente passou o tempo. Então, é oração sem sujeito ou sujeito inexistente.